Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de radicais. Primeiramente, nós vamos ver como reduzir dois ou mais radicais ao mesmo índice. Nós vamos fazer isso através da análise de alguns exemplos. Primeiro, vamos considerar os radicais raiz cúbica de 7 elevado a 2 e raiz quarta de 6 elevado a 3. Podemos reduzir esses radicais a um mesmo índice, que deve ser múltiplo comum dos índices 3 e 4. Assim temos 12, 24, 36, 48, 60 e assim por diante. Vamos escolher o menor deles, o 12. Agora observe, na raiz cúbica de 7 elevado a 2, eu vou multiplicar tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando por 4. 3 vezes 4, 12 e 2 vezes 4, 8. Então a raiz vai ficar agora, raiz 12ª de 7 elevado a 8. Na raiz quarta de 6 elevado a 3, eu vou multiplicar o índice da raiz e o expoente do radicando por 3. Então 4 vezes 3, 12 e 3 vezes 3, 9. Agora a raiz passa a ser raiz 12ª de 6 elevado a 9. Na primeira situação, os radicais tinham índices diferentes. Então, quando eu fiz essas multiplicações, os radicais se tornaram equivalentes com o mesmo índice. Vamos ver aí outro exemplo. Consideremos agora os radicais raiz oitava de a elevado a 5 e raiz sexta de a elevado a 3, com a maior ou igual a zero. Vamos reduzir esses radicais ao mesmo índice, que deverá ser múltiplo comum de 8 e 6. Assim, nós temos 24, 48, 72, 96, 120. Por facilidade, escolhemos o menor deles, que é o 24. Então, na raiz oitava de a elevado a 5, eu vou multiplicar tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando por 3. 8 vezes 3, 24, e 5 vezes 3, 15. Então, vou ter raiz 24ª de a elevado a 15. E na raiz sexta de a elevado a 3, eu vou multiplicar tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando. Vou conseguir raiz 24ª de a elevado a 12. Antes tinham radicais com índices diferentes e depois que eu fiz as multiplicações, tornei radicais equivalentes com o mesmo índice. E é assim que eu faço a redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice. Agora nós podemos aplicar essa informação na multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Essa redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice possibilita efetuar a multiplicação e a divisão de radicais que inicialmente apresentam índices diferentes. Vamos ver os exemplos. Vamos calcular raiz quarta de 2 vezes a raiz décima de 3. Como os radicais têm índices diferentes, precisamos primeiro reduzi-los ao mesmo índice, para depois efetuar a multiplicação. Veja, a raiz quarta de 2 vezes a raiz décima de 2 elevado a 3, eu posso multiplicar tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando das duas raízes por 5. Então vai ficar a raiz 20ª de 2 elevado a 5 vezes raiz 20ª de 2 elevado a 6. E aí resolvendo, vai ficar a raiz 20ª de 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 6, dá uma multiplicação de potências de mesma base, que aí eu repito a base e somo os expoentes, e o resultado será igual a raiz 20ª de 2 elevado a 11. Outro exemplo, calcular a raiz quadrada de 10 dividido pela raiz cúbica de 10. Inicialmente reduzimos dois radicais ao mesmo índice e em seguida efetuamos a divisão. Observe, raiz quadrada de 10 dividido raiz cúbica de 10, eu multiplico todas as duas raízes, ou seja, o índice da raiz e o expoente do radicando, eu multiplico por 3. Então vou obter raiz sexta de 10 elevado a 3 dividido pela raiz sexta de 10 elevado a 2. Pronto, coloco embaixo de uma só raiz, fica a raiz sexta de 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 2. O radicando é uma divisão de potências de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes. Vai resultar raiz sexta de 10.
Agora vamos falar de potenciação de radicais. Considere as seguintes potências: a raiz quadrada de 10 elevado a 2, a raiz quadrada de 7 elevado a 3 e a raiz quinta de 2 elevado a 3. Usando a definição de potências, produto de fatores iguais, temos raiz quadrada de 10 elevado a 2, é mesmo que ser raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10, que é raiz quadrada de 10 elevado a 2, que vai dar igual a 10. A raiz quadrada de 7 elevado a 3 é a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7, que vai dar a raiz quadrada de 7 elevado a 3. Eu desmembro, fica raiz quadrada de 7 elevado a 2 vezes 7, e faço a extração do 7 elevado a 2, vai ficar igual a 7 raiz quadrada de 7. E a raiz quinta de 2 elevado a 3 vai ser igual a raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 2, que é igual a raiz quinta de 2 elevado a 3. Assim, de modo geral, no parênteses, raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima de A elevado a M. Você nota que o expoente agora foi para o radicando diretamente. Com A pertencente aos reais não negativos, M pertence aos inteiros, N pertence aos naturais e N maior que 1. Então, a raiz quadrada de 3 no parênteses elevado a 5 é igual a raiz quadrada de 3 elevado a 5, que desmembrando posso colocar raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3, e aí vou extrair o 3 elevado a 2 duas vezes, vou obter 9 raiz de 3. Outro exemplo, raiz cúbica de 10, dentro do parênteses, elevado a 4. É igual a raiz cúbica de 10 elevado a 4, desmembrando, raiz cúbica de 10 elevado a 3 vezes 10, e aí faço a extração do 10 elevado a 3, fica 10 raiz cúbica de 10. Por último, vamos entender a racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores é uma transformação em que o denominador é um número racional. Essa racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. Vejamos então um caso de racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador da expressão 5 sobre 3 raiz quadrada de 10. Multiplicando 3 raiz quadrada de 10 por raiz quadrada de 10, temos 3 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 é igual a 3 raiz quadrada de 10 elevado a 2. Cancela a raiz com o expoente 2, obtemos 3 vezes 10, que é igual a 30. Dizemos que raiz quadrada de 10 é o fator racionalizante da expressão 5 sobre 3 raiz quadrada de 10. Por quê? 5, 3 raiz quadrada de 10. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo fator racionalizante. Vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Resolvendo, fica 5 raiz quadrada de 10 sobre 3 raiz quadrada de 10 elevado a 2. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 10 sobre 3 vezes 10. E no final o resultado vai ser raiz quadrada de 10 sobre 6, depois de simplificarmos. Então, a raiz quadrada de 10 sobre 6 é a expressão equivalente com o denominador racional. Então, depois dessas informações, nós podemos fazer as nossas atividades. Espero a devolutiva de vocês e bons estudos!